Para vender, tu precisa desenvolver empatia. Tu tem que imaginar que o teu cliente, muitas vezes, ele não é da área técnica, não é da área da construção civil, não é engenheiro, não é nada disso, ele não tem nenhuma habilidade com isso. Um típico cliente, ele não é dessa área, né? Então, ele não sabe como que funciona, quando é que tem que fazer cada coisa, e como é que tem que fazer, e quanto custa cada coisa, e ele está muito inseguro também referente ao resultado final. E quando tu consegue tranquilizar, quando tu consegue demonstrar, melhor dizendo, demonstrar para o cliente que tu vai trazer tranquilidade e segurança para ele, aí sim tu está vendendo da maneira correta. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E o tema de hoje é como se livrar do baixo preço na arquitetura, do baixo preço de projeto na arquitetura. Então, aqui fica comigo até o final, que tu vai entender como é que tu vai te livrar dos baixos honorários e começar, então, finalmente, a gente tá alcançando um novo nível no nosso escritório de arquitetura, um novo nível profissional, onde a gente está subindo de nível e, consequentemente, claro, subindo nossos honorários também, tá? E a questão de aumentar o preço não é apenas tu aumentar o preço da proposta, mas sim tu conseguir converter, ou seja, tu conseguir o ok do teu cliente, tu conseguir a aceitação desse teu novo valor, desse teu novo preço de projeto, desse teu novo patamar com os teus clientes. Bom, como que é a realidade brasileira, né? Eu diria que em vários lugares do mundo isso acontece, mas no Brasil acaba sendo bem mais evidente. A arquitetura, ela não é tão valorizada assim quanto deveria, né? E quando alguém quer um projeto, se é um projeto de interiores, o próprio proprietário dá um jeito, já conseguiria fazer, quer construir uma casa, ele procura um empreiteiro que ele tem um bom padrão de qualidade, um empreiteiro que que já está sendo elogiado pelas construções ao redor, e daí o próprio empreiteiro já consegue, o construtor, ele já consegue fornecer um projeto de arquitetura e já consegue fornecer um projeto completo de instalações, de estruturas, e tudo isso num pacote fechado da obra, ou seja, o projeto acaba sendo de graça, ou então às vezes o projeto custa, sei lá, 10 mil reais, alguma coisa assim, ou quase de graça, né, nesse caso. E isso é uma ancoragem que fica na cabeça desses teus clientes. Eles ficam com esses preços ancorados, né? Ou um projeto pode ser bem barato ou ser de graça. Tipo, um projeto de interiores não pode custar mais do que um móvel, né? Porque o móvel o projeto era só uma ideia, entendeu? Então, quanto vale essa ideia, né? Me dá uma ideia do que eu coloco aqui em cima, me dá uma ideia do que eu coloco aqui embaixo, me dá uma ideia do que eu faço com essa parede, me dá uma ideia do que eu faço com essa cozinha, me dá uma ideia do que eu posso fazer aqui na sala. E a ideia, ela é algo que tem que sair, digamos, naturalmente, sai rapidinho e já soluciona. E então o proprietário, ele acaba não entendendo como que um projeto vai custar mais do que um móvel, não pode custar mais do que o sofá, não vai custar mais do que a cadeira. Essa mesa vai ficar para sempre por aqui. Então, existem esses conceitos, e numa obra é muito parecido, né? Como que se o mestre de obra falou, se o construtor da obra ali do lado já disse que o projeto está tão baratinho, né? É só 10. Ele não sabe se é baratinho ou não, né? Na cabeça dele, o preço é aquele, é só 10 mil reais um projeto. Como é que esse construtor consegue fazer um projeto completo de estruturas, projeto de instalações, projeto de arquitetura, tudo isso por esses preços super baixos? Como é que isso acontece?
Os construtores, eles acabam realmente pegando um projeto meio pronto de revista, uma solução, digamos, realmente rapidamente pensada, né? Um construtor vai fazer um projeto, esse tipo de obra, né? É feito por um construtor. Esse tipo de projeto é feito por um construtor que ele não se dedica como nós aprendemos a nos dedicar bastante tempo e muita investigação, muita pesquisa, muita referência. Ele não faz nada disso, ele simplesmente tenta pegar uma revista e ver das revistas deles que ele tem qual que é um projeto que caberia naquele terreno, e ele tem a opção de 2 quartos, 3 quartos, e ele simplesmente conversa com o cliente, qual daquelas que o cliente está querendo, o cliente escolhe e deu. É uma receita, realmente, literalmente um cardápio onde tem uma receita e basicamente é só comprar mais revistas. Tem várias revistas de projetos prontos e o consultor pega aquela solução e usa aquela estratégia de sempre, faz os pilares sempre do mesmo jeito, as vigas sempre do mesmo jeito, a laje do mesmo jeito, é sempre mais ou menos as mesmas dimensões, faz as fundações sempre do mesmo jeito e usa as esquadrias que sempre usou, usa os pisos que sempre usou. Então, ele realmente funciona nesse piloto automático, ou seja, na verdade ele está fazendo o que ele sempre fez. Aquilo para ele é assim que se constrói. Então, ele aprendeu a construir uma casa e ele usa aquela casa para sempre. Ou então, no caso de interiores, aquele proprietário que só precisa de uma ideia, de uma inspiração, né? Então, mesma coisa, ele poderia ir comprar algumas revistas, ou vai no Pinterest, e no Pinterest ele guarda todas as referências que ele quer e fica por isso mesmo. Então, existe esse tipo de cliente, existe esse tipo de mercado, e como é que a gente vai se livrar disso? Bom, eu só conheço uma maneira, né? Se alguém conhece outra maneira, me fala, porque eu só conheço uma. Há muito tempo eu penso, reflito sobre isso, porque eu já vivi isso, né? Com certeza. E no início da carreira é assim que a gente se depara no nosso mercado. E a única maneira que eu enxerguei, né, foi a única. Primeiro eu vou falar como que eu descobri isso, né? Eu descobri isso nas minhas viagens. Primeiro eu viajei para a Itália, depois viajei para a Inglaterra. Então eu morei alguns anos no exterior e voltei para o Brasil e eu comecei a ver que lá os projetos são muito mais elaborados. Se a gente acha que a gente trabalha bastante aqui, lá se trabalha muito mais, né? Então lá os projetos são ainda muito mais elaborados do que os projetos brasileiros. E aquilo me deixou intrigado, né? Porque realmente eu estava buscando entender como é que aqueles projetos eram tão legais na Europa e por que os projetos brasileiros parecem ser tão limitados, parecem ser mais básicos e ainda com o cliente reclamando que está caro. E lá os projetos eram feitos por escritórios bem bacanas e super bonitos. Então parecia que o problema que a gente tinha aqui lá era ainda mais intensificado, né? Porque eles conseguiam se dedicar ainda mais aos projetos. E aquilo me deixou intrigado e eu realmente fui para lá e fiquei morando e trabalhei com escritórios muito bacanas na Itália, na Inglaterra. Né? Sou extremamente grato às oportunidades que eu tive lá. E realmente mudou para sempre o meu jeito de encarar e enxergar a arquitetura. E eu não consigo mais enxergar de um outro jeito, né, depois que eu fui. E realmente eles têm uma dedicação maior e eles fazem um projeto muito mais elaborado e tem um resultado muito mais bacana de arquitetura. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria aplicar tudo que eu aprendi. E aplicando isso, eu estava me deparando que não estava funcionando o que eu estava oferecendo para o mercado com com o tipo de cliente que eu estava conversando. Até que eu me dei conta que eu estava conversando era com o cliente errado. Não era exatamente o que eu queria fazer que estava errado, era o cliente que estava errado. E daí eu acabei descobrindo que o cliente de alto padrão, um cliente de alta renda, um cliente mais premium, né? Um cliente mais exclusivo, era o único cliente que
era capaz de valorizar esse tipo de trabalho mais elaborado. Depois, com o tempo, eu entendi que isso acontece em todos os mercados, na verdade, né? Na indústria automobilística, um carro muito bem elaborado, ele também somente um cliente exclusivo, com alta renda, que consegue consumir. Um restaurante que servem pratos bastante elaborados, também acaba sendo sempre o público de alta renda que acaba consumindo esse tipo de produto, na mesma maneira em fashion, em costume, mesma maneira na moda, né? Na mesma maneira na moda também, ou em qualquer outro ramo que tu pode imaginar, acaba sempre sendo o cliente de alta renda que valoriza tudo isso. E como é que tu vai conseguir mudar, sair desse tipo de cliente que está procurando preço, digamos assim, né? Que está procurando aquela simples ideia, que a ideia ela devia ser mais barata do que um sofá, mais barata que uma cadeira, né? Ou então aquele projeto que tem que ser super baratinho, porque o cliente está com o orçamento apertado para fazer a obra, já gastou no terreno e não pode gastar agora em projeto porque tem que construir. Então, se tu está conversando com esse tipo de cliente, como é que tu vai se livrar desses baixos preços? Bom, em primeiro lugar, tu tem que o tempo inteiro mostrar muito valor nos teus projetos. Ou seja, tu tem que dizer e demonstrar que o teu projeto não é simplesmente não são simplesmente desenhos, não são simplesmente papéis plotados, não são desenhos impressos, não é isso que tu está vendendo, não são esses desenhos. Porque, na verdade, a princípio, esse cliente de baixa renda ou de médio padrão, né, de classe média, vamos chamar assim, esse cliente de classe média, é isso que ele está buscando, né? Ele está buscando o tal do desenho, o bendito desenho. Ah, só quero que tu me faça o desenho, né? Mas quantos desenhos tu me... Eu só preciso de 2, 3 desenhos. São esses poucos desenhos. Enquanto tu está vendendo desenho, tu sempre vai estar sendo nivelado por baixo. Porque o desenho, teoricamente, ele é muito mais frágil, né? É um papel. Ele é muito mais frágil do que uma cadeira, né? Então, você tem um móvel, né? Ou muito mais frágil do que as paredes que está construindo. E por isso que é muito fragilizado. O arquiteto, ele enfatiza o trabalho dele, tem uma tendência a enfatizar muito nos desenhos, na produção de desenhos, nos desenhos, nos entregáveis, que são os desenhos. E esse é um grande erro. Eu demorei muito para descobrir que isso era um erro. E qual que é, então, se não é o desenho, qual é o verdadeiro valor do arquiteto? Né? Essa é uma boa pergunta. Se não é o desenho, qual é o verdadeiro valor? Né? Demonstra valor. Qual é o verdadeiro valor? O verdadeiro valor tu tem que pensar e tu tem que fazer esse exercício com cada tipo de cliente. Qual é a transformação que tu consegue gerar na vida desse cliente se ele te contratando comparado a como se ele não tivesse te contratado? Então imagina se aquele cliente não te contratasse, que tipo de resultado ele teria, e te contratando, que tipo de resultado ele vai ter. Se não mudar muito realmente, ele te contratando ou não te contratando, ou ele contratando, no caso, um outro profissional qualquer, esse bem baratinho, né? Ou ele te contrata, ou ele contrata um profissional bem baratinho. Qual é a diferença desses dois mundos? Se tu entender que tem pouca diferença, então tu tem que rever a tua maneira de trabalhar, a tua maneira de projetar. Tem alguma coisa muito errada nisso. Né? Se quando um cliente teu contrata concorrentes ou alguém que estaria muito abaixo daquilo que tu considera um concorrente e o resultado está meio parecido, a tua técnica de projeto está muito ruim, a tua questão técnica está muito ruim. Mas se tu por algum motivo já identificou que a tua parte técnica ela é boa, tu é tecnicamente diferenciado, tecnicamente tu te considera acima da média. Olha, então são dois universos. Se tecnicamente tu te considera acima da média, o teu problema é de vendas. Tem um problema sério de vendas. E como é que se vende alguma coisa?
tu sempre vende a partir do ponto de vista do teu cliente, não do teu ponto de vista. O que é o meu ponto de vista? O meu ponto de vista é assim, ó. Bom, o preço do meu projeto é esse, porque isso é o que custa meu escritório, eu tenho contas para pagar, eu tenho meu aluguel, eu tenho a minha equipe que custa tanto, eu tenho minhas despesas fixas, e é baseado nisso que está o meu custo de projeto, tá? Esse é um jeito errado de vender projeto. Eu sei que tem muita gente que ensina a vender assim, né? Tu calcula o teu custo e daí tu mostra para o cliente o teu custo e justifica assim o teu custo para o teu cliente. Só que vamos supor que eu tenho um problema no meu carro e daí eu vou numa mecânica, que a mecânica ela alugou um espaço super bonito num shopping center mais badalado da cidade e, e ela tá no ponto mais caro do shopping center e ela tem uma super estrutura com super ar-condicionados, uma bela equipe, muitas pessoas atendendo e entregando cafezinhos, cervejas, espumantes para os clientes. E daí tu vai querer só trocar, sei lá, só trocar a lâmpada do teu carro que queimou. Então aquela lâmpada que devia custar R$ 30 está custando, né, naquele lugar custa R$ 300, custa 10 vezes mais. E daí você vai perguntar, mas por que está tão caro? Ah, por causa do nosso custo, né? O custo aqui é muito caro. Então, baseado nos nossos custos, as lâmpadas aqui ou qualquer serviço é bem mais caro, é 10 vezes mais caro que um outro lugar normal. Só que se tu fizer uma análise e se tu realmente for trocar essa lâmpada na oficina da esquina que custaria R$ 30, e tu vai ter exatamente o mesmo resultado, não vale a pena. Agora, se tu tá curtindo a experiência de ficar num lugar muito bacana, tomando espumante, tomando o teu vinho favorito, uma cerveja, e enquanto tu tá, digamos, enquanto, né, a tua esposa tá passeando no shopping, tu tá ali, aí justifica, tá? Eu não estou dizendo que vale a pena ir nesta oficina. Eu só estou dizendo que depende do teu cliente. Se o cliente enxergar valor, ele vai aceitar pagar o preço que for. Agora, na arquitetura, ele precisa enxergar que o teu projeto vai mudar totalmente o resultado dele. Ou com a experiência do jeito que ele coloca para fora todas as ideias, de todas as ideias que ele tem, ou ele entende que tu é uma pessoa que escuta muito bem, interpreta muito bem todos os desejos que o cliente tem, os sonhos, né? O projeto, na verdade, por ser uma coisa mais complexa, ele acaba sendo, comumente, ele acaba sendo usado essa palavra que é um sonho, né? Ele acaba sendo um sonho desse cliente, dessa família, porque não é uma coisa tão simples, né? Não é uma coisa que demora muito tempo, né? Então, um sonho é uma coisa que está mais distante, né? Então, se é uma meta, qual que é a tua meta? A tua meta é acordar cedo e ir para academia, né? Isso é uma meta. E o sonho, ou então uma meta tem uma data fixa que tu consegue enxergar ali, é uma meta. Agora, os projetos, como as datas não estão muito nebulosas, ninguém sabe quando é que... Eles sabem mais ou menos quando eles podem contratar um arquiteto, mas eles não sabem muito bem quanto tempo demora um projeto, quanto tempo vai demorar para começar a obra, e muito menos eles não sabem quando é que isso vai estar pronto, né, que é o objetivo final deles. Então, quando é que a obra vai estar pronta, quando é que eles vão poder usar aquele novo espaço, eles não sabem. Então, como isso não consegue ter uma data, eles não conseguem botar isso como uma meta, né? Porque a meta precisa de uma data. Então, é um grande desejo, e esse grande desejo eles chamam de sonho. Quando é um grande desejo, é um sonho. E é muito complexo na cabeça do cliente tudo isso. E se tu te colocar como um profissional que vai resolver, que vai tranquilizar esse cliente nesse
espaço nebuloso que o cliente se encontra, tá? Tu tem que desenvolver empatia. Para vender, tu precisa desenvolver empatia. Tu tem que imaginar que o teu cliente, muitas vezes, ele não é da área técnica, não é da área da construção civil, não é engenheiro, não é nada disso, ele não tem nenhuma habilidade com isso. Um típico, uh, um típico cliente, ele não é dessa área, né? Então, ele não sabe como que funciona, quando é que tem que fazer cada coisa, e como é que tem que fazer, e quanto custa cada coisa, e ele está muito inseguro também referente ao resultado final. E quando tu consegue tranquilizar, quando tu consegue demonstrar, melhor dizendo, demonstrar para o cliente que tu vai trazer tranquilidade e segurança para ele, aí sim tu está vendendo da maneira correta. E se tu oferecer isso para um cliente de classe média, que também tem as mesmas dúvidas, só que ele não tem a grana para pagar, entendeu? Porque o valor que tu ofereceu para ele do teu projeto, ele está está representando, um percentual muito relevante frente ao valor da obra, tá? E daí porque o cliente de classe média não tem uma verba tão grande assim, né, para obra. Então, o teu projeto, se tu quer vender bem, esse teu cliente de classe média, ele vai até entender que isso é bom, mas ele vai fazer uns cálculos ali, vai ver que isso está comprometendo demais o orçamento. E daí ele tem a tendência a não fechar contigo. É muito raro, tá? E eu acho, depois eu cheguei à conclusão que não é errado o cliente de classe média não aceitar um valor mais elevado de projeto. Não é errado, é uma opção dele, entendeu? Ele está num momento de vida que é difícil, né? Ele não consegue comprar um carro super caro, não consegue frequentar os restaurantes super caros. Então, da mesma maneira, ele não vai conseguir ter uma obra muito cara e da mesma maneira também ele não vai conseguir comprar um terreno muito caro e também não vai conseguir pagar um projeto que é mais caro. Então, tu tem que entender que o cliente classe média tá tudo bem, entendeu? Ele não querer. Então, o que sobrou? Sobra mais uma vez um cliente de alta renda. Tu só consegue cobrar bem por um projeto se tu estiver conversando com clientes de alta renda. E o que é um cliente de alta renda? Vamos identificar, tá? É uma obra que tem um grande valor. A obra tem que ser cara. A obra tem que ter um orçamento maior. Se alguém vai fazer um grande projeto, independente do que seja, se é interiores, se é um prédio, se é uma casa, mas é um projeto grande, então tem um grande orçamento de obra. Essa é a oportunidade de tu ter um projeto mais conseguir vender por um projeto bom, com bons honorários, com honorários bem mais elevados. Ou então, se tu quer vender um projeto que até seja pequeno, vamos supor, é alguém que só quer reformar um quarto, uma coisa que é bem simples, teoricamente, que é só reformar um quarto. E se esse cliente ele tem muita grana e é um quarto muito importante para ele e para ele não faz muita diferença se vai pagar 10, se vai pagar 100, tanto faz para ele, para o cliente, não? Esses valores não faz muita, não muda muito para ele, né? Então também tu consegue cobrar bastante, tá? Mesmo que a obra não seja tão cara, mas mesmo assim tu vai acabar botando ali, né? Para o cliente desse, tu vai acabar botando nesse quarto também móveis bem mais caros, né? Que vai ficar bacana, mas não móveis caros só porque tem que ser caro. Vai botar móveis mais caros porque fica melhor, tá? Esse é o conceito. Quando ficar melhor, tu vai botar. Mas talvez você vai pintar uma parede branca, um forro branco, né? Talvez tenha só um forro branco. Então, no fim das contas, o forro branco é um forro que não vai mudar muito, né? Se for um forro de gesso pintado. Mas também tu pode usar um forro diferente. Mas se toda casa já obedece, se a tua linha de arquitetura vai obedecer isso, então tu vai também estar nesse preço médio, tá? Esse preço mais baixo. O que eu quero dizer é o seguinte,
no alto padrão, a gente não usa elementos caros porque tem que ser caros. A gente usa elementos caros quando convém, tá? A gente tem a liberdade de poder usar, não que tem que necessariamente usar coisas caras em tudo. E no Brasil, são raros os tipos de cliente que trabalham com orçamento completamente ilimitado. São muito raros. E eu diria que não são... Eu praticamente... São poucas as vezes que eu consigo me deparar, mas essa palavra ilimitado, na verdade, eu nunca encontrei, tá? Existe com orçamentos mais dilatados. E eu não acho que... Eu não sou, digamos, esbanjador quando faço projetos. Não acho que tem que usar todas as coisas mais caras que existem, né? Pelo contrário, eu vendo para o meu cliente muita estratégia. Eu maximizo o resultado final e não o custo da obra, né? O custo da obra ele é contido, eu faço uma bela razão de custo-benefício. Então eu tento oferecer a melhor solução arquitetônica para o meu cliente, a melhor experiência, de acordo com o programa de necessidades que ele está trazendo, otimizado com o melhor custo possível. E mesmo assim, ele acaba sendo mais caro, tá? Não, falando assim parece que vai ficar barato, mas não, porque coisas com qualidade são mais caras. Mas mesmo assim, é possível sempre fazer uma mágica de não ficar tão caro, se assim o cliente quiser. Moral da história. Quando tu pega um cliente classe média, é difícil tu conseguir vender um projeto mais caro para ele. Se tu pega um cliente classe alta, é muito fácil tu vender um projeto com alto valor agregado, uma obra agregada, só que são raros esses clientes. Então, existem muitos clientes que estão nesse meio termo, que ele está acima, né? Não sei se eu vou chamar uma classe média alta, mas eu vou dizer, é uma classe, são vários níveis, né? O Brasil tem muita característica, um degradê, né, de classe social. E também isso acaba refletindo no custo de obra. O que mais acontece são clientes que têm muita grana, mas mesmo assim eles querem um projeto muito racional. Então, nesse sentido, eu já posicionei meu escritório dessa maneira. Existem escritórios no Brasil que são posicionados num nível ainda mais alto, que são com orçamento ilimitado. E esse nicho é muito bacana, né? Só que ele é muito exclusivo, é altamente exclusivo. Então é muito difícil de conseguir se conquistar isso, mas a estratégia para se conquistar é exatamente a mesma a qual a gente tem que estar sempre trabalhando, que é de se posicionar num segmento único e demonstrar muito valor do ponto de vista do teu cliente. Ou seja, tu vai começar a usar as palavras do teu cliente, a comunicação do teu cliente. Tu vai ter que usar elementos na tua comunicação que o cliente valoriza e tu tem que fugir da tua percepção do teu trabalho, de como tu tem que especificar o teu trabalho a partir do teu ponto de vista, né? Ou seja, não está vendendo desenhos, né? Tu não está vendendo a hora da tua equipe. Tu está solucionando um problema para o teu cliente e se aquele problema é muito importante para o teu cliente, mas que custa pouco para a tua equipe, que custa poucas horas da tua equipe, tu não vai vender um projeto barato para isso. Tu vai ter que ser condizente ao que o cliente, ao quão importante é para aquele cliente. Ou também pode ter o contrário, pode ter uma situação que é o contrário. Aquilo não é tão importante para o teu cliente, mas é muito caro para a tua equipe, é muito caro para ti. E aí significa que isso aí não vale a pena, né? Por exemplo, para mim, qual que é um exemplo disso? Eu fazer projetos complementares. Projetos complementares para o meu cliente não é tão importante assim, né? Eu fazer projetos de hidro e elétrica para o meu cliente. Ele não paga muito mais por isso. Não vai mudar muito o preço do que ele vai pagar se eu incluir esse serviço. Mas, para mim, para eu conseguir entregar esse serviço, é muito caro.
eu tenho que mexer muita coisa na minha estrutura porque eu não tenho equipe para isso, não tenho know-how para me responsabilizar sobre isso, não tenho know-how e não tenho nem interesse, realmente não quero, né? Eu escolhi ser um escritório com posicionamento criativo e oferecer um super atendimento ao cliente, então esse tipo de serviço para mim não tem interesse. E então tu tem que enxergar sempre do ponto de vista do cliente, o que é mais importante para ele e não aquilo como é que está a tua vida, né? Como é que funciona como é que é o grande erro dos arquitetos, ou principalmente dos jovens arquitetos? Não sei se é só jovens, né? Talvez alguém que está tendo muita dificuldade com clientes. Ele está sempre olhando como é que está a vida dele, como é que está o escritório dele e como é que são as entregas deles e eles acabam comunicando só o que está no universo desse arquiteto. Então, toda a comunicação do arquiteto está muito presa no universo do arquiteto. E aí, o que ele fala? Ele fala o vocabulário dos arquitetos. Qual é o vocabulário dos arquitetos? Fala detalhamentos, escalas, esses vocabulários, esses termos que até eu já me treinei tanto para não falar mais que eu já esqueci deles, tá? Mas esses termos que a gente vê vídeos de arquitetos falando do conceito, do partido, do não sei o quê, né? E fica aquelas palavras tipo arquiteteza, assim. E isso é uma coisa que afasta os clientes. Tu usar essas palavras muito típicas da nossa área. E tu ficar basear o teu preço ou demonstrar o teu preço numa proposta baseado na tua, né, nos custos do teu escritório, também é uma coisa errada, tá? Qual que é o correto? É fazer o que as grandes marcas fazem, é o que a gente aprende em marketing, né? Quando a gente estuda marketing. Tudo tem que ser baseado no cliente, na necessidade do cliente, no benefício maior que o teu produto vai entregar para o cliente. Qual que é o maior benefício que tu consegue trazer a um cliente? Esse é um exercício que tu vai ter que fazer frequentemente. Quando tu conhecer um cliente novo, qual é o maior benefício? Se esse cliente ele é de uma área, como eu estava atendendo um cliente esses dias, ele é fora da área técnica, né? Ele não entende nada. Então, o maior benefício que tu vai trazer para ele é realmente tu assumir, liderar todo esse projeto e fazer com que o cliente não se preocupe com nada. Ou então, se um cliente já é da área técnica, ele é um engenheiro, por exemplo, e ele é dono de uma construtora, a qual eu já atendi um cliente que era dono de uma construtora. E então, o que a gente vai oferecer para ele? A gente vai oferecer a gente vai salvar o tempo dele, né? Esse cliente, ao invés de ele ficar tentando resolver os problemas da obra dele, do projeto dele, que até ele entende alguma coisa, ele vai ficar só focado em estar no trabalho dele, por exemplo. E para isso, tu vai demonstrar através do teu portfólio, através de depoimento de antigos clientes, todos os resultados que tu consegue alcançar, que é uma bela obra, que é uma obra com sucesso, que é uma obra que atendeu a expectativa inicial, ou superou até mesmo essa expectativa inicial. Então, tu vai comprovar as tuas qualidades. E a comprovação é muito forte, né? E ela é muito eficiente. Para isso que tu vai usar, então, os depoimentos de clientes. Leonardo, depoimento de cliente eu não tenho, né? Simplesmente peça. Tu pode pedir, quando um cliente te manda um WhatsApp, se ele te manda um WhatsApp, pergunta para o teu cliente, posso botar essa tua resposta, né? Isso que tu me disse, que tu está bem feliz com o projeto novo, que tu está bem feliz com o andamento do projeto, posso botar isso, posso publicar no meu Instagram, posso botar no meu site? E daí ele vai dizer, né? Geralmente ele diz sim. E se o nome do cliente, né? Tu pode botar só o primeiro nome e o sobrenome tu põe abreviado, né? Por exemplo, Ana S. ponto, por exemplo. Então é o nome da cliente. Tu não precisa necessariamente demonstrar com nome e sobrenome completo. É só demonstrar que existe uma cliente e
E se em algum momento tu tá tentando fechar algum projeto e algum cliente está muito receoso contigo, se tu tem ou não um bom trabalho, tu pode também, se aquele cliente permitir, tu pode fazer com que esse possível novo cliente converse com um cliente antigo teu e verifique, né? E faça com que o próprio cliente faça essa propaganda tua para ti, né? Na verdade, essa propaganda que eu digo, ela só vai dizer como foi o projeto passado que ele fez, tu vai sempre indicar isso para aqueles clientes que ficaram muito felizes, claro, né? Com o teu trabalho. Então, isso tu tem que te focar. Tu tem que deixar teus clientes sempre felizes, só que são qualquer cliente. Tu tem que sempre estar focado nos melhores clientes, porque qualquer objetivo que tu possa ter é sempre possível alcançar, desde que tu tenha consistência, desde que tu tenha insistência. E se tu trabalha bastante, só que com médio padrão, tu não está sendo consistente. Esse é um grande problema dos arquitetos que eu acabo, até mesmo de alunos, né, que eu acabo atendendo. Meus clientes, meus alunos não estão, a maioria deles não estão no alto padrão. Só que eles estão atendendo um médio padrão. Então, quanto mais eles atenderem o médio padrão, mais difícil fica de eles subirem de nível, porque eles estão consistentes no patamar que eles não querem estar. Então, tu tem que furar isso. Como é que tu fura isso? Tu vai furar isso através da tua comunicação. Tem que comunicar uma coisa diferente. Por mais que tu esteja fazendo agora um projeto que não é aquilo que tu está buscando, tem que comunicar isso. Tu tem que comunicar toda a tua comunicação, os projetos que tu apresenta. Tu vai ter que fazer estudos, mesmo que seja de clientes fictícios, e botar no teu Instagram, no teu site, que são de projetos num padrão mais alto. Se tu ficar preso num padrão mais baixo, dificilmente tu vai conseguir sair. Vamos ver, seus preços variam de cliente para cliente, mesmo sendo na mesma cidade? Sim, os preços variam, né? Os meus preços variam porque existe obras que são maiores, existe obras que são menores, existe, às vezes, projetos que são para investidores. Investidores tendem a querer um projeto mais rápido e um projeto que eles não ficam mudando muito. São projetos que a gente consegue produzir mais rapidamente, né? Então a gente consegue baixar o valor para investidor. Ou então, algumas vezes, eu consigo sentir nas entrevistas com o meu cliente que aquele cliente ele está muito indeciso, ele não sabe se vai para um lado, se vai para o outro, a esposa dele também está querendo uma coisa bem diferente. E aí o que eu faço? Em vez de eu botar pressão neles para dizer assim, olha aqui pessoal, vocês têm que decidir logo, tá? Esse é o jeito errado, entendeu? Eu falo o contrário. Eu falo, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar as duas ideias, ou até mais, né? Vamos experimentar essas várias ideias e com isso a gente vai ter uma segurança maior de qual que vai ficar melhor. Então eu faço o oposto. Por quê? Porque eu acho que isso é o que um hotel 5 estrelas faria, né? Então, o que é um hotel 5 estrelas? É aquele serviço exemplar, é aquele melhor serviço que tu poderia estar oferecendo para o teu cliente. Se tu quer ser um arquiteto, um escritório de arquitetura de alto padrão, então tu tem que ver o que os outros nichos, os outros segmentos de mercado de alto padrão atuam. Então, como que atua um restaurante, como que atua um hotel. Num restaurante, se alguém derruba um garfo, rapidamente vem um garçom, pega o garfo e logo depois já entrega um outro novo limpinho. Entendeu? A pessoa não precisa nem se abaixar para pegar o garfo no chão. É uma super empatia, tá? Então, o processo de vendas, o processo de atendimento tem muita empatia. Tu tem que realmente te colocar ficar muito atento ao teu cliente, colocar no lugar dele, tentar te colocar no lugar dele, né? Para ver tudo que ele precisa. E quando tu começa a identificar o que ele precisa, tu começa a ver que cada cliente geralmente tem uma necessidade diferente um do outro. E por isso que os preços também vai estar variando. Porque como é que eu penso? O meu preço, de certa forma, tá embutido
qual que é o meu custo e uma expectativa de lucro, e junto com uma expectativa de lucro, claro, né? Então, tem o meu custo e mais o lucro, tá? Esse é o preço, que na verdade a gente chama, em modelo de precificação, a gente chama de margem de contribuição, né? Porque o lucro é uma coisa que está mais embaixo, tem que fazer todos os custos da... Isso é um outro assunto, tá? Sobre fórmula de precificação, mas basicamente, né, a grosso modo, vamos chamar assim, existe o teu custo mais o lucro. Assim é o que tu vai precificar, mas tu nunca vai demonstrar isso para o cliente. E o teu lucro também ele é relativo, né? Tu vai ter que, tu vê que tem algum projeto pode ter uma oportunidade de fazer um lucro maior, outros menores. Tu vai fazer um projeto para alguém que é alguém muito próximo de ti, um familiar, alguém que tu que realmente está querendo ajudar bastante essa pessoa. Daí tu está disposto a fazer um lucro, a consumir bastante a parte do teu lucro. Ou então tem um cliente que tu viu que tem muita grana e a princípio ele parece um cliente bem difícil de tratar, né? E parece que ele vai te sugar bastante tempo, talvez, ou talvez ele vai te sugar energia psicológica, talvez, né? Tu já conseguiu perceber isso. Então, tu vai deixar um lucro, né? Tenta deixar ele bem mais lucrativo esse projeto para valer a pena. Se deixar uma margem de lucro muito normal, né? A tua margem de padrão, talvez tu pode te arrepender. Então, por isso que os preços podem variar, tá? Como eu falei, né? Investidores, geralmente, quando eu faço projetos para investidores, eu acabo também fazendo um valor mais baixo para eles, porque a velocidade é muito grande. Por que para investidor o projeto é mais rápido? Porque o investidor, ele quer uma solução com o meu ponto de vista. Então, ele dá um briefing bem básico, um programa de necessidades bem básico. E, na verdade, ele quer maximizar o potencial daquele terreno que ele comprou. Aí, a gente faz nosso estudo, apresenta a proposta. O investidor, ele geralmente não comenta muito. Os comentários são bem básicos. E aí, sim, a gente já dá seguimento às próximas etapas e realmente as etapas de investigação de projeto, de alteração de projeto são bem curtas. Meio que a gente quase que já acerta de primeira, digamos assim, e já segue em diante e é isso, né? E o cliente, ele já tem muita certeza também, o cliente investidor, ele já sabe muito bem o que ele quer. Como é que a gente vai se livrar dos baixos preços na arquitetura? Através da nossa comunicação e através da maneira com que a gente se comunica na nossa rede, no nosso Instagram, da maneira como que a gente se comunica no nosso site, no nosso stories, da maneira como que a gente se comunica quando a gente apresenta nosso portfólio. Tem muita gente que coloca um monte de projetos nada a ver no portfólio, que coloca trabalhos antigos só porque conseguiu concluir, né? Muito arquiteto pensa que obra concluída tem mais valor do que uma obra bonita. Não é, tá? Tem mais valor no teu portfólio são as obras bonitas. Não precisa ser concluído, tá? Se está concluído, mas não é bonito, nem coloca. Se está concluído, mas não é bonito, nem coloca. E tu vai ter que aprender a te comunicar com o cliente. E como que eu me comunico com o cliente? Eu escuto muito, tá? É que, na verdade, primeiro mesmo, eu coloco a minha comunicação em todas as mídias. Então, Instagram, site, tudo eu tô presente. No LinkedIn, então eu tô em todas as mídias que eu consigo. E daí, chega um cliente, vai conversar comigo, primeiro eu faço uma ligação pro WhatsApp, e depois eu já tento combinar uma reunião num Zoom, por exemplo, né? Ou qualquer aplicativo do gênero. E daí, nessa reunião, o tempo inteiro eu estou escutando tudo que o cliente fala. E, além de escutar, eu anoto. Eu gosto de anotar muito. E eu consigo perceber o que ele mais precisa. Porque se tu perguntar para o cliente o que ele mais precisa, ele vai dizer o que ele mais precisa.
E daí tu anota isso e depois quando tu for vender o teu projeto, for dar preço, aí sim tu diz que tu dá grande enfoque a isso que ele disse que é o que ele mais precisa. E outras estratégias ainda mais avançadas assim, tu tenta investigar com o teu cliente ou perguntando ou nas entrelinhas quais são os maiores medos do teu cliente, né? O que ele tem mais, o que ele mais quer evitar, qual que seria o pior que poderia acontecer para ele, assim, né? Durante esse projeto e qual que seria o principal objetivo, né? Se ele tivesse uma varinha mágica, assim, o que ele queria que ele acontecesse, né? E daí tu diz que na hora depois quando for apresentar a tua proposta, tu simplesmente diz para ele que o teu serviço basicamente é evitar aquilo que ele disse que era o pior pesadelo dele e garantir, né, todo o teu esforço, a tua energia era para garantir aquilo que era o principal objetivo dele. Então, quando tu faz isso, tu tá fazendo uma venda altamente persuasiva. Isso são técnicas de venda. E daí, quando for fazer o teu projeto, tu vai simplesmente fazer isso, né? Não é só venda, tá? Depois, quando tu for fazer o projeto, tu vai lembrar, pô, esse cliente, o que ele mais queria era aquilo. Então tu vai estar sempre focado naquilo. O pior pesadelo daquele cliente era que acontecesse tal coisa. Daí tu vai simplesmente tirar, né? Fazer com que livrar o cliente de tal situação, tá? Como gerar valor no seu posicionamento para aumentar o valor de vendas? Para gerar valor, tu tem que saber o que aquele cliente quer, aquele grupo de clientes. Se tu colocar muita tecnologia nos teus projetos, tu ficar enfatizando automações, olha só que legal esse projeto, tu aperta um botão e tudo se mexe, olha só que começa a botar um monte de carrão nos teus projetos, tu vai estar atraindo pessoas que gostam de tecnologia, que gostam de carros. Se tu faz um projeto que tu coloca um super carro esportivo no meio da sala, tu vai estar atraindo um público que valoriza isso, tá? Então, sempre tenha consciência que o que tu fizer, dependendo do que tu fizer, tu vai atrair um público diferente. E se tu misturar tudo isso, mistura um grupo família com um grupo que gosta de carros esportivos, daí dá uma confusão, tá? Porque daí o cara viu o carro esportivo, ele pensou, nossa, esse é o arquiteto que eu preciso. De repente tu põe um outro post, que é um grupo, uma coisa bem família ali, bem mais, como é que se diz, mais reservada, e daí dá um conflito no cara, né? Será que é isso? Pô, eu tô querendo fazer uma coisa né, para dar inveja para meus amigos. Eu não sei se essa coisa meio família vai dar inveja para meus amigos. É uma coisa muito comum, né? Então, qual que é o jeito que eu faço? A minha estratégia é uma coisa bem família. A minha comunicação não vai pro linha de fazer uma casa em cima de um penhasco que deixa um carro no ponto mais nobre da casa. Eu não faço isso. Para mim, carro fica lá na garagem, fechada, nem mostro o carro. Dificilmente faço um render com o carro. Faz tempo, qualquer hora eu posso até experimentar fazer. E mesmo se eu fizer, vai ser um carro tipo um Tesla, que é um carro mais comportado, né? Que ele não agride o meio ambiente, ele é discreto. Não aqueles Lamborghini com cor fosforescente, assim, que parece um verde-limão, assim, aqueles laranja pegando fogo. Não vou botar isso, né? Então, e outra, por que eu vou mostrar o carro num projeto, né? Não sei, não. A princípio, hoje, enquanto eu estou falando, né? Não faz muito sentido, mesmo que seja um Tesla. Mas talvez eu coloque algum dia, tá? Mas, então, depende da comunicação. Para mim, o que é mais interessante é mostrar que ali tem um espaço para tu reunir os familiares, reunir amigos. Isso, para mim, é o mais impactante. E esse é o tipo de cliente que eu atraio. Então, todos os meus clientes estão me buscando o tempo inteiro para fazer esse grande cenário que é para reunir a família, né? Essa arquitetura
que é para reunir a família, reunir quem ele ama. Então é assim que eu gero valor. Esse é o meu posicionamento. Mas eu queria que tu entendesse que no alto padrão não existe um único posicionamento, existe vários. Existe vários. E quanto mais consistente tu for nele, mais reconhecido tu vai ser nele, né?